Bom dia, tudo bom? Hoje eu vou falar com você sobre saúde bucal, não de um modo amplo, mas apenas na escovação dos dentes, apenas na higiene, tá bom? Eu não sou dentista, eu sou THD, tá vendo aí? Eu trabalhei como THD, eu tinha essa profissão antes de casar. Podem ver, né? Trabalhei muitos anos como THD, tá aqui o certificado, tá vendo aí? Do Conselho Regional, do Conselho Federal de Odontologia, viu? Eu trabalhei muitos anos nessa profissão, trabalhava com crianças, escolas públicas, criancinhas, durante o período escolar primário, né? Então, foi um momento da minha vida muito especial, muito legal mesmo, muito produtivo. Embora não fosse a profissão que eu quisesse para o resto da minha vida, eu trabalhei com muita dedicação neste lugar, nessa oportunidade. Era um projeto do governo muito interessante. Eu participei do primeiro módulo do projeto experimental, né? O módulo era um grupo de pessoas, 2 dentistas, 4 auxiliares, que eram as THD, técnica em higiene dental, e um volante, que era também um THD, mas ele circulava dando assistência, e nós tínhamos cada uma a sua mesa. Nós não fazíamos obturações, não abríamos a cavidade nos dentes. Isso os dentistas que faziam essa análise, o que tinha que ser feito. Mas depois que eles abriam a cavidade, eles passavam para THD para fazer a obturação segundo as instruções deles. Amálgama ou silicato. Então eu trabalhei nisso por anos e foi muito, muito bom trabalhar com isso. E eu notei que as crianças tinham muito medo de dentista. E como eu sempre gostei de escrever, de inventar historinhas, tanto para adulto quanto para criança, por isso eu sou escritora e vou deixar o link aqui embaixo de 2 livros infantis para você conhecer. A Princesa Kelly e a Brooks, todas duas coletânea, tá? E vai continuando a história. Muito legal também essas histórias. Na época de THD, eu criei a historinha do elefante rosa de bolinha verdes, que não queria ir no dentista, mas também não queria escovar os dentes. E eu contava essa historinha, né, cada hora de um jeito, uma aventura diferente, para distrair as crianças. E elas ficavam realmente distraídas, nem pensavam em medo. No final das contas, foi um pouco tumulto, porque todas as crianças queriam obturar os dentes só com a tia Gil. Não queriam mais obturar dente com nenhuma outra THD, porque a tia Gil contava historinhas. Então, eu tive que falar para elas, para criar esse ambiente, né? Para a criança tratar de dente, não apenas colocar a criança na mesa e fazer o serviço como se o dente estivesse fora da boca da pessoa. Então, primeiro você tem que fazer o contato com a pessoa. Eu demorava 3, 4 minutos para começar a tratar o dente da criança. Eu me apresentava, eu perguntava para ela coisas sobre ela, e batendo aquele papo ali, eu apresentava o meu personagem. Você sabia que existe também um elefantinho muito bonitinho que tem medo de dentista?
Quer saber o que ele fez para perder o medo dele? Deita aí que eu vou te explicar. Por que deita aí? Porque as mesas eram, as cadeiras, né, eram cadeiras de dentista. Era uma mesinha, que era uma cama, né, no formatinho assim de uma cama para a cabeça e o corpo, a criança para deitar, ficar relaxada ali. E eu tinha a minha mesa e a cadeira móvel para poder então pegar os instrumentos e fazer a obturação. Eu dependia que ela ficasse quietinha e sabia que ficar com a boca aberta é um incômodo muito grande. Uma criança é inquieta por natureza, que ótimo. E os dentes, eles não podiam molhar. Quando a gente está fazendo a obturação, não pode molhar, senão estraga tudo. Então a gente saliva, a gente tem salivação. Então, quanto mais nervosa a criança ficasse, mais ela salivava e a água dava esguicho na boca, em cima do dente. Muito incrível esse negócio. Eu não estava acostumada com isso, e isso era realmente interessante. Mas, então eu consegui controlar essa situação com as crianças, com o elefante rosa de bolinha verde. Inclusive tem um vídeo aí embaixo, dá uma olhadinha. Nesse mesmo canal, fora dessa playlist, clique em vídeos e você vai ver lá embaixo elefante rosa de bolinha verde, que é o personagem que eu criei para as crianças ficarem interessadas em escovar os dentes. E foi muito legal, surtiu um efeito incrível e as crianças todas só queriam a tia Gil. Elas saíam do dentista, carregavam uma marmita de alumínio com os instrumentos que foram utilizados no tratamento dela e elas sentavam num banquinho que tinha de fora a fora na sala e para esperar a próxima THD que disponibilizasse, mas elas se recusavam a ir em qualquer outra profissional, elas só queriam a tia Gil. Então isso realmente faz a diferença, gente, você entender que a pessoa que você está atendendo, prestando seu serviço e vendendo seu produto, é uma pessoa. Ela tem sentimentos e não é para você ficar com raiva disso. É para você entender. Você sabia, inclusive, que quando a gente entende o outro, respeita o outro, a gente também está se respeitando ao mesmo tempo? É algo fascinante. Deus é assim, né? Tão maravilhoso, né? Ele não deixa a gente levar desvantagem nunca quando a gente faz o bem. Então, eu me sentia muito bem fazendo bem para as criancinhas. E se eu fosse uma dentista, né, que trata de dente de crianças, como os dentistas queriam que eu fosse, eu ia ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque as criancinhas iam querer só a tia Gil, que não é bruta, que entende que ela tem o medo, que conversa com ela, que entende o tempo dela e que respeita. Ela está com medo. A nossa mente cria sensações horríveis no nosso corpo. Então, a gente tem que evitar fazer mal para os outros. Quando você não respeita uma pessoa e ela está ali sob a sua autoridade, né? Ela está ali à sua mercê para tratar de dente ou qualquer outro serviço que você prestar, ela está sob, assim, está precisando de você. Não é por isso que você vai se aproveitar. Você tem que respeitar a pessoa, tratar ela da mesma forma que você gostaria de ser tratado, como Deus ensinou, que dá tudo certo. Eu não segui a carreira de dentista, né? Não segui odontologia de jeito nenhum. A minha intenção era fazer outra faculdade, e então eu sou mais de mexer com papel, sou mais essa parte. Mas isso não impediu que eu tivesse a minha humanidade presente para exercer aquela profissão. Mesmo que fosse provisória, mesmo que eu não tivesse planos de continuar com ela, eu jamais tratei uma criança como se ela fosse um objeto para eu ganhar dinheiro, tá? Por causa que eu ganhava o dinheiro, o meu salário, fazendo obturação nas bocas, né, nos dentes daquelas crianças no período escolar, nas escolas públicas. Eram pessoas carentes, não tinham instrução, os pais eram muito humildes,
Então é muito fácil uma pessoa que tiver má índole se aproveitar dessa condição de uma pessoa para se impor sobre ela e tratar mal e achar que ela não merece respeito por causa da condição social dela. Isso é um erro, isso é um absurdo e isso tem consequência, porque Deus vê tudo, sabe tudo, pode tudo e age. Então se você ficar judiando das pessoas, maltratando as pessoas por causa da sua posição, ele vai dar um jeito de você aprender que isso está errado, porque ele te ama também e não quer que você seja um idiota, entendeu? Quem faz maldade, na minha opinião, é um idiota, um babaca, um estúpido, um imbecil. Porque fazer maldade é a coisa mais ridícula que tem, se a bondade é tão extasiante fazer. Sentir, e o resultado dela é igualmente grandioso, porque o bem é bom, Deus é bom e Ele é bom, Ele é o bem. Então presta atenção em cada ato que você faz. Não se aproveite da sua posição, aonde for, para poder prejudicar seu subalterno, aquele que hierarquicamente ou de qualquer outra forma está momentaneamente inferior a você. Nesse momento, ao invés de você se aproveitar da sua situação, você agradece a Deus por ela e pede a Ele para te capacitar, para fazer o máximo de bem possível para o máximo de pessoas que precisam de você, seja do seu serviço, seja do seu produto. Pense sempre em quem vai receber a sua ação, tá bom? Deus é o dono de tudo, vê tudo e vai dar um jeito de você deixar de agir errado com as pessoas, para que você também seja uma pessoa feliz, porque fazer o bem dá felicidade, tá bom? Então, eu pedi demissão desse emprego porque casei, pedi demissão antes do meu plano de sair, porque eu tinha um planejamento, né? Eu ia sair depois que eu tivesse cursado a faculdade do que eu queria fazer, na época de administração de empresas. Então eu ia ficar nesse emprego até aí, mas eu pedi demissão antes de entrar na faculdade. Eu estava no pré-universitário, fazendo cursinho e trabalhando neste emprego de odontologia pelo estado, pela FUNED, carteira assinada, tudo certo, ganhava muito bem. Trabalhava um período pequeno, no dia, sábado e domingo eu trabalhava, tinha férias junto com as férias escolares e eu pedi demissão para me casar. E então, inclusive, naquela época eu já treinava outras THDs, fazia palestras nas salas para ensinar como é que escovava os dentes, que é o que eu vou fazer aqui agora mesmo. Então eu pedi demissão disso para casar, porque eu morava em Juiz de Fora, trabalhava em Juiz de Fora e o meu marido tinha um empreendimento em Vila Velha, Espírito Santo, então ficava inviável de eu morar em Vila Velha e trabalhar em Juiz de Fora. Então eu pedi demissão e foi muito lindo que o chefe, ele não deu a minha demissão de cara, ele me deu férias não remuneradas, licenças não remuneradas, para que eu tivesse um tempo de experiência para voltar, porque os dentistas que trabalhavam comigo gostavam muito do meu trabalho e tinham planos para mim. Então eu abri mão disso tudo para casar. Inclusive eu abro uma ressalva aqui para comentar outra coisa que vai ser útil para você. Eu conheci meu marido muito nova, eu tinha 19 anos e ele tinha 51 na época. Mesmo eu sendo uma pessoa trabalhadora desde os 10 anos de idade, por causa da nossa diferença de idade, as pessoas falavam que eu estava dando golpe do baú, tá? E o que ele tinha? Até é bom pesquisar antes de ver isso. Então, foi muito chato isso, conviver com isso, por onde quer que a gente passava, vendo a diferença de idade. E hoje, para minha felicidade, eu vejo o presidente do nosso país, que é uma pessoa de bem, ética e trabalhadora, ter mais idade do que a esposa dele, e eles se dão muito bem. Então isso tá me fazendo muito bem ver isso, porque todo mundo
neste planeta que está acostumado a ir logo rotulando as pessoas de oportunistas, estão vendo aí, ó, é fácil, é viável, existe relacionamento com diferença de idade, diferença de classe social, diferença de raça. Se houver amor, dá tudo certo, né? Então, eu não ia largar o meu emprego muito bom, que é um emprego que tinha estabilidade, que eu já estava crescendo nele, já estava muito bem, obrigada. E por causa de um casamento, se eu não amasse. E aqui em Vila Velha ainda não existia esse trabalho, e mesmo se estivesse, meu marido não ia deixar eu trabalhar, porque ele queria que eu trabalhasse com ele, ao lado dele, no que nós fizemos, que foi construir um imóvel. Então, que é no qual eu trabalho até hoje, né? Então eu vou te dizer uma coisa: não julgue e não faça o mal para quem precisa de você. Seja um idoso que você vai trabalhar cuidando dele, seja na casa de alguém, se você for doméstica, seja na portaria, se você for porteiro. Não fofoca, não fala da vida de ninguém, não dê informações sobre as pessoas, sobre nada. Então cumpra a sua missão ali, a sua função, com toda a ética, com toda a seriedade, com todo o respeito que você conseguir, porque a gente vai ter consequência. Não dá para plantar tomate e colher morangos. Não porque Deus te odeia, mas porque Ele te ama e quer que você, conforme eu disse, não seja babaca, e ser mal é babaquice, tá bom? Então, é muito legal trabalhar, é maravilhoso. Falei que comecei com 10 anos, para quem não viu os vídeos anteriores ainda. Eu comecei há 10 anos por iniciativa própria, porque a gente era de uma família muito simples mesmo, e eu vi a dificuldade da minha mãe e do meu pai em me comprar sapatos, uniforme e cadernos para eu estudar. Então tinha uma fábrica de caramelo na mesma rua em que nós morávamos, e quando eu fiquei sabendo que tinha um aluno, uma criança na minha sala, que estudava de manhã comigo e trabalhava depois do almoço, eu falei: é possível criança trabalhar? Me conta isso, onde é isso, como é que é isso? Aí ele me deu o endereço, eu fui lá saber, sozinha, com 10 anos de idade. Subi a rua e aí tem aquele portão aberto, a última casa da rua, ficava na esquina, e lá da rua mesmo a gente já via um galpão onde produziam aqueles caramelos deliciosos de leite, que eram quadradinhos, altinhos, e embrulhados naquele papel branquinho, que era transparente, que ficava transparente quando molhava em contato com o caramelo, né? Então, essa bala, esse caramelo, ali que era fabricado. Então, da rua mesmo você vê o galpão fabricando esses balinhos de caramelo, e no galpão ao lado uma mesa enorme com bancos e várias crianças trabalhando nisso, pegando os caramelinhos, embrulhando e trabalhando. E eu fui lá e eu perguntei como é que funciona isso. Aí o dono, que se chamava Antônio, veio me atender. Era um senhor muito legal, cabelo super branco, claro, quase bem assim, tipo muito legal, assim, um portuguesão, assim, tipo se fosse um português com uma calça jeans, uma blusa branca, só andava assim. E ele me disse quanto era, como recebia, que era semanal, toda sexta-feira, e eu tinha que comprar uma caderneta, levar para ele anotar quantos quilos de caramelo eu embrulhei por dia, e no final da semana ele acertava comigo, e era isso. Eu acertei, combinei, concordei, gostei, e no dia seguinte eu já comecei a trabalhar. E trabalhei nisso por muito tempo. Comprei roupa, comprei sapato, comprei aquele sapato Vulcabras, que eu era fascinada com aquele sapato, por causa que ele era alto, tinha um saltinho e tinha aquela correia em cima, e ele era forte para eu andar, porque eu ia a pé da minha casa para a escola. Então consegui comprar meia, que as que eu usava eram furadas, e eu consegui comprar meias, consegui comprar uniforme, sainha, tudo bonitinho, merendeira. E eu gostava muito, sempre gostei de higiene, roupa, eu gosto muito de roupa. Eu estar aqui em todo vídeo com essa camiseta é realmente algo que para mim é um sacrifício. Você não imagina quanto com essa aparência, mas eu tô abrindo mão disso tudo para fazer o bem, tanto para mim
que me levantei pela graça de Deus, quanto para você que está vendo a minha situação e vai ver que é possível sair da situação precária, tá? Deus te dá a mão, você levanta e tem que andar. Vamos andar junto, quero carregar o máximo de gente que eu puder comigo, tá bom? Vamos pra frente. Tudo isso que você tá vendo aqui, esse dente assim, essas roupas, sobrepesos, tudo vai mudar, pela graça de Deus. Então você vê, se ele é meu Deus e Deus seu, ele te ama também. Então vamos nessa, falou? Vamos pra frente. Então é assim, eu trabalhei nessa fábrica de caramelo bastante períodos também da minha vida, comprei o que eu pude. E ele tinha uma faixa de idade para trabalhar lá, porque não sei se era fiscalização, o que era. E depois, quando eu saí de lá também, logo depois a gente mudou. Aí moramos no centro, que antes eu morava em bairro, né? Moramos no centro, e daí eu fui trabalhar nessa FUNED, onde eu fiz um curso primeiro, de mais de 6 meses, que 1 ano trabalhando sem assinar carteira, bastante tempo, inclusive trabalhando sem receber nada. Tá bom? É bom as pessoas de hoje que chegam cheias de exigências nas empresas, não suportam nada, pois fiquem sabendo que não é assim que toca a banda não. Você precisa, o empresário precisa, ambos precisam, mas ele também não pode ir empregando todo mundo como se fosse o ó do borogodó e depois que a pessoa assina a carteira, mostra que ela não tem esforço para querer aprender e dá muito trabalho, muita burocracia para mandar embora e o empregado ainda tem que pagar muita coisa para aquela pessoa que não trabalhou bem. Então assim, inclusive, dá também espaço para corrupção, porque a pessoa pede emprego, não pode trabalhar sem carteira assinada, assina a carteira, trabalha mal, é mandado embora, pega bastante dinheiro e vai dar o golpe em outra empresa. Enquanto isso, o empresário fica lá com a produção dele prejudicada, porque os funcionários fazendo isso e só poucos não fazendo, né? Fica difícil. Então é preciso entender o seguinte: eu consegui um emprego muito bom, mas antes eu tive que trabalhar sem ganhar nada, sem carteira assinada, para aprender. Primeiro fora da boca, na arcada, nos dentinhos, aprender o que é molar, o que é premolar, tudo isso, o que é incisivo, o que é superior direito, o que é lateral. Tudo isso tem que aprender e faz provas, muitas provas. Depois vai trabalhar direto com a criança, que foi o meu caso, e fiquei lá, passando pela supervisão do dentista para ver se realmente eu ia ficar. Aí então assina a carteira e aí então começa a ganhar o dinheiro. Aliás, eu comecei a receber, acho que 2 meses ou 1 mês antes de assinar a carteira, não me lembro bem, tem bastante tempo, mais de 20, 30 anos. Mas enfim, é isso aí, gente. Não vai querendo moleza, não. Faz tudo certinho que dá certo. Sobre escovar os dentes. É assim. Você tem que vigiar a sua escova de dente. Ela tem que estar sempre assim, com as cerdas excelentes. Não podem ficar as cerdas abertas para o lado,